Olha, a história da Frida Kahlo vai muito, mas muito além da história de uma pintora, sabe? É, na verdade, uma das narrativas mais potentes que existem sobre resiliência, sobre como a dor, aquela dor mais funda, pode virar a fonte da nossa maior força. Então, bora mergulhar nessa jornada para entender como a arte, para ela, se tornou um verdadeiro mecanismo de sobrevivência. E essa frase, nossa, ela diz tudo. É a chave para a gente entender a essência da Frida. Para ela, pintar não tinha nada a ver com buscar aplauso, com fama. Era uma necessidade, quase como respirar. Era o que a mantinha inteira quando tudo, o corpo e a alma, parecia que ia se despedaçar. Então, para a gente entender essa transformação toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe, lá para o começo. Para uma vida que estava só começando, cheia de planos, de ambições. Isso tudo bem antes do dia que mudou absolutamente tudo. Energia, curiosidade e paixão. Guardem bem essas três palavras, porque elas definiam a jovem Frida. Pensem numa força da natureza desde pequena. Era ela, crescendo naquele ambiente cultural super vibrante da cidade do México com uma paixão pela vida que, nossa, contagiava todo mundo. Mas olha só, a vida já tinha mostrado para ela que não ia ser fácil. Bem cedo, ela teve poliomielite, que acabou deixando sequelas numa das pernas. Mas isso a parou? Que nada. O espírito dela era forte demais. E ela sonhava alto, viu? O grande sonho era ser médica, se dedicar a curar as pessoas. E aí? O destino interfere. E da forma mais brutal que se possa imaginar. É aqui que tudo muda. Esse é o ponto de virada, o momento exato em que a vida que ela conhecia, os sonhos que ela tinha, tudo foi alterado para sempre. 18 anos. Pensa só, 18 anos. A idade em que a vida está ali se abrindo, cheia de possibilidades. Para Frida, foi a idade em que o futuro dela foi quase apagado. Um acidente terrível de ônibus que mudou o rumo de tudo para sempre. A violência do impacto foi inacreditável. Múltiplas fraturas na coluna, na bacia, nas pernas. Isso a deixou presa numa cama por meses e, pior, a condenou a uma vida inteira de dor. Uma dor crônica, cirurgia sem fim. O sonho de ser médica, de curar os outros, acabou se desfazendo bem ali, naquele momento. Aquele acidente simplesmente destruiu o corpo dela. Aquele corpo que antes era pura energia, pura paixão, virou uma fonte constante de sofrimento. Sinceramente, parecia o fim da linha. Mas, e esse é um mas gigante, é como naquelas grandes histórias, né? Da destruição total, algo muito, mas muito mais poderoso estava prestes a nascer. Uma força nova estava despertando ali dentro dela. E como é que essa força se manifestou, afinal? Bom, foi ali, presa na cama, sem poder se mover, que a Frida descobriu a pintura. E não foi como um passatempo, um hobby. Foi como um jeito de continuar existindo. A evolução da arte dela é uma coisa fascinante de se ver. Começou como uma distração, sabe, para passar o tempo, para lidar com o tédio, com a dor, mas muito rápido virou um canal para ela colocar para fora tudo aquilo que não dava para dizer com palavras. E no fim, se tornou a verdade dela, a mais pura e crua, sem filtro nenhum. Então, os autorretratos dela não eram só imagens, era um grito, literalmente, um desabafo, uma confissão que ela fazia com pincéis. Ali estava a alma dela, as dores, os amores, as perdas, tudo. Ela pintava a si mesma porque, no fim das contas, era o assunto que ela mais conhecia no mundo. Certo, então o ponto central é esse. Como, exatamente, ela fez essa mágica, essa alquimia? Como é que se pega um sofrimento tão bruto e se transforma em uma arte que é icônica, que atravessa o tempo? O processo foi exatamente isso, uma alquimia. A Frida não só aguentou a dor, ela metabolizou, ela processou a dor. E olha o que aconteceu. A dor virou autenticidade na arte dela. A vulnerabilidade virou força. Aquele sofrimento todo se transformou numa forma única de beleza. E a fragilidade física, essa deu lugar a uma grandeza emocional gigantesca. É por isso que hoje a Frida Kahlo é muito mais que uma artista, entende? Ela é um ícone mundial, um símbolo de coragem, a coragem de encarar o que parece insuportável, um símbolo de autenticidade, de viver a própria verdade, custe o que custar. E, claro, um símbolo de resistência contra tudo e contra todos. Ok, então qual é a lição final que a gente pode tirar dessa vida tão extraordinária? O que a história dela deixa pra gente no final das contas? A primeira parte da lição é essa aqui. As circunstâncias não definem quem a gente é. O que acontece com alguém, não importa o quão terrível seja,
é um evento, não é a pessoa por inteiro. É uma parte da história, não a história toda. E aí vem a segunda parte, que talvez seja a mais importante de todas. O poder de verdade está na nossa resposta. A nossa identidade é construída nas escolhas que a gente faz a partir do que a vida joga no nosso colo. A gente se torna aquilo que a gente consegue construir em cima dos escombros. Resumindo, a vida da Frida ensina pra gente que a dor pode ser duas coisas: um martelo que quebra ou uma ferramenta que molda. A escolha é nossa. Ensina que um obstáculo, por maior que pareça, pode ser um convite pra gente renascer. E que a força de verdade não é não sentir dor. A força de verdade é continuar criando, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, dói. E no fim, a história da Frida deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda para a gente pensar. O que existe aí dentro de cada um de nós que ainda não nasceu, que está guardado? Só porque existe o medo de sentir a dor. A dor que vem com o processo de criar, de mudar, de curar. Essa é a reflexão final que a vida incrível dela nos deixa.